também na região. Notícias também a nível nacional para você começar aí o seu dia bem informado. Do meu lado, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um bom dia. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando nesta sexta-feira, hoje, dia 2 de julho. Eu lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando seus recados, digam pra gente aí da cidade, de onde vocês estão nos acompanhando, marque seus amigos e o pessoal de casa de forma democrática, claro, né? Dani pode também estar comentando a respeito das notícias. Um bom dia para você. Muito bem, bom dia, Natan, tá? E pessoal que começa a sua manhã de sexta-feira com a gente aqui no Café Bom Dia, na TV Bom Dia. E agora a gente traz para vocês as primeiras informações. E nós iniciamos atualizando você quem se vacina hoje, nesta sexta-feira. Pessoas de 40 anos completos ou mais já podem fazer a vacinação contra a Covid-19 lá na central de vacinação do município. Aquelas pessoas que precisam fazer a segunda dose do imunizante da AstraZeneca também já podem se vacinar. E nós sempre reforçamos que a vacina acontece lá na central de vacinação do município até às 2 horas da tarde, das 8 às 2 horas da tarde. E o endereço é Rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. E aí você leva a sua documentação, como o comprovante de residência, o CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Então, só para reforçar, pessoas agora de 40 anos ou mais podem se vacinar e também quem precisa fazer a segunda dose da AstraZeneca já fica informado agora de manhã para você se organizar e completar a imunização. Está bem. É importante, né, que as pessoas façam aí essa segunda dose para justamente, como a Thay mencionou, garantir a imunização completa contra o vírus. Vamos falar da área de segurança pública porque a Polícia Civil prendeu a suspeita de ter jogado o bebê pela janela de um ônibus em Panambi. Olha que absurdo isso. A Polícia Civil, então, prendeu preventivamente nesta quinta-feira uma mulher suspeita de ter arremessado uma recém-nascida da janela de um ônibus de linha intermunicipal na madrugada dessa quarta-feira, ainda lá em Panambi. A jovem de 20 anos foi localizada pela Brigada Militar ainda na quarta-feira, na cidade de 16 de novembro, a 200 quilômetros aproximadamente de distância. Segundo o delegado Gustavo Fleury, após a identificação da suspeita e localização de onde morava, ela foi levada para ser interrogada ainda na noite de ontem. Ela admitiu ter jogado, de acordo com o delegado, a criança da janela do ônibus em Panambi. Admitiu também que entrou em trabalho de parto durante esse trajeto feito pelo ônibus e que escondeu a gravidez dos seus parentes. E este, então, seria um dos principais motivos pelos quais, além do fato dela nos ter relatado ao policial, né, ao delegado, melhor dizendo, que não sabia quem era o pai da criança, ela teria então jogado esse bebê pela janela do ônibus. Que absurdo isso, né, gente? A gente perdeu a humanidade também, eu acho que em vários sentidos. Inclusive, teve uma crônica muito bacana que eu gostei bastante, que saiu no Jornal Impresso do Bom Dia, falando quando a gente perdeu a humanidade. Eu acho que também, nesse sentido, quando a gente, infelizmente, tem que noticiar essas informações, né, que são verídicas, mas que parece coisas que... Estados Unidos voltados para essa vacina, em específico sobre a variante Delta. Ainda não foi divulgado nenhum estudo muito mais aprofundado em relação a isso, mas a gente traz informação para vocês. Lembrando que essa vacina é de dose única, não diferente das outras, apenas uma dose já é suficiente para fazer a imunização total, diferente da Coronavac ou também da AstraZeneca. Então a gente traz também essa informação para vocês, voltadas ainda sobre a questão da vacina e da pandemia do Covid-19. E falando também dessa questão da vacina, lá no Rio de Janeiro já foi autorizado as grávidas que se vacinaram com a AstraZeneca, elas tomarem a segunda dose da Pfizer. Isso ainda está sendo uma notícia muito recente, até saiu essa semana pela Agência Brasil, que lá no Rio de Janeiro eles fizeram testes, né, que ela seria considerada assim segura. Então, grávidas que se vacinaram, né, com a da AstraZeneca, elas poderiam receber essa segunda dose da Pfizer. Aqui na nossa região ainda isso está sendo estudado, assim, até agora a gente não tem uma informação de que que isso pode ser feito, né, digamos assim, aqui na nossa região. A princípio lá já está sendo feito, né, e a gente vai acompanhar se
essa informação realmente vem para cá, se essa ação vem para cá, né, que aí também é uma possibilidade, né? Até então a gente não tinha ouvido falar de tu tomar um imunizante e depois tomar uma outra vacina do outro tipo, né? Mas a gente fica atento e segue acompanhando também para te atualizar, né? A gente atualiza você também que hoje, ontem e hoje, tem uma obra acontecendo lá na rua Sidney Guerra, aqui no centro de Erechim, e por isso a rua vai estar bloqueada. Então, desde ontem, né, tem uma obra acontecendo, e a informação que a gente tem é que aquele trecho ali da rua Sidney Guerra, ele vai estar bloqueado nesta sexta-feira. Então, se de repente você usa esse trecho, precisa se deslocar para ir trabalhar, a gente informa que essa rua, então, estará bloqueada hoje também. A gente tem outra notícia agora referente ao governador Eduardo Leite, que ele vetou um projeto, na verdade, que a gente estava discutindo bastante nos últimos dias, principalmente os pais, em relação à educação aqui do estado gaúcho. Ele vetou integralmente a educação domiciliar aqui no Rio Grande do Sul. Após 2 anos, então, tramitando antes de ser aprovado pelo plenário na Assembleia, o projeto que autoriza a educação domiciliar aqui no estado, que gerou ampla polêmica, naufragou. Então, o texto de autoria de Fábio Osterman, do Novo, será vetado integralmente pelo governador Eduardo Leite. Recentemente, o Osterman conversou com o governador e saiu otimista sobre eventual sanção, e ele acabou se enganando, né? O governador telefonou, então, há poucos instantes para o deputado e deu essa informação. Então, portanto, a gente não vai ter educação domiciliar aqui no Rio Grande do Sul. Isso aí. Ainda falando sobre a questão do Eduardo Leite, o nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, ontem a gente viu ali o Brasil inteiro trazendo essas informações, comentando sobre que uma entrevista que ele concedeu ao Bial, que vai estar sendo disponibilizada hoje, em que ele fala sobre a sua orientação sexual. Nessa entrevista, o nosso governador Eduardo Leite, ele afirmou que sim, que ele é homossexual, que ele é gay, que ele é o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul e que a sua orientação sexual é essa. Vários políticos, também figuras públicas, vieram aí manifestando seu apoio a esse ato do governador do estado do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBTQI+, então, nesse período em que o ódio está predominando em todo o Brasil, então, talvez até em todo o mundo, uma ação como essa de um governador, que é uma figura pública, expor para o Brasil inteiro, sem medo algum de repressão, sem medo algum de preconceito, é um ato de coragem no momento que a gente está vivendo hoje. Então, o governador Eduardo Leite, ainda muito emocionado também, ele trouxe esse relato e que a entrevista completa vai ser disponibilizada hoje, mas um trecho que ele fala ontem, que acabou aí rodando na internet, é que ele diz o quê? Eu sou gay e sou um governador gay. E não um gay governador. Tanto quanto Obama, nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E ele tem orgulho disso. Então, uma ação, né, uma fala que aí comoveu muita parte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Pessoas também já começaram a atacar o nosso governador aqui do estado. Vários comentários também homofóbicos acabaram surgindo nas redes sociais do governador, mas ainda assim um ato de coragem, né, pessoal? Num cenário político como a gente está hoje, saber que um governador, e ele é o primeiro governador do Brasil assumindo sua homossexualidade, então realmente é um ato de resistência e de coragem, né? Claro que eu penso que foi de forma estratégica isso, mas até porque ele lançou sua pré-candidatura à presidência, e em rede nacional fazer um discurso desse realmente dá mais visibilidade a ele, mas de qualquer forma eu acredito que sim, foi importante, né? E essa fala dele, enfim, para a gente extinguir realmente que a gente tem esse preconceito, enfim, né? E eu acho que isso não tem a ver muito com relação à política, por mais que foi também um espaço ali cedido para que ele fizesse também, durante a entrevista, comentários políticos, né? Mas, com certeza, parabéns ao governador, né? Por ter se assumido e mostrar aos gaúchos, né, porque a gente tem muita essa questão de viralidade, enfim, né, que também pode estar
à frente de um cargo importante uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, né? Exatamente, porque quando a gente fala sobre questões políticas ou mesmo sociais, orientação sexual não deve ser pautada em cima disso, né? Então, para além de viés políticos ou estratégia de marketing, que já surgiu várias pessoas comentando que seria, então, uma estratégia de marketing, quando a gente expõe algo como esse, sabendo do estado em que a gente vive, sabendo do país que a gente está hoje, que é, sim, extremamente homofóbico, machista, assim, quando foi a primeira presidenta mulher, né, que foi a Dilma, também houve muito machismo naquela época, quando teve, então, a primeira mulher num cargo de poder como esse, é dar visibilidade para que não somente outras pessoas que também são figuras políticas assumam a sua homossexualidade ou assumam os seus lados afetivos voltados a isso, mas também é um motivo de resistência para que as pessoas consigam aí sair desse viés, né, desse viés que às vezes mata, que às vezes oprime. Então, é uma ação extremamente de resistência. Exatamente, um ato realmente de coragem, né? Falando, pessoal, agora aqui de Erechim, ontem foi realizada uma reunião da AGER. Ontem foi realizada uma reunião da AGER com os responsáveis da empresa de transportes Gaurama, aqui de Erechim, e eles debateram essa questão das rotas, avaliando como está esses dias aí agora da empresa de transportes, como é que está sendo realizado o transporte coletivo aqui em Erechim. E aí, conforme o diretor administrativo, né, financeiro, o Edgar Radeski, ele disse que ainda é necessário buscar soluções para melhorar o transporte coletivo, e na minha opinião eu também concordo, porque eu uso também o transporte, porque realmente falta mais horários, né? Foi colocado um pouco de horários, mas não muitos horários, assim como era antes, não voltou à normalidade. E ontem eles estavam debatendo justamente isso, né? Eles fizeram uma reunião, o diretor administrativo da AGER, o Edgar Radeski, também os responsáveis da agência da empresa de transportes Gaurama, né, que faz o transporte aqui em Erechim, e eles estão tentando buscar aí soluções para melhorar o transporte. A gente acompanhou a situação da empresa, né, que antes estava em crise devido à pandemia, devido à alta dos combustíveis e outros fatores, né, decorrentes da pandemia e da crise do país também. E a gente acompanhou o desfecho, que eles solicitaram ali um reajuste financeiro para a prefeitura em mais de 4 milhões, e aí a prefeitura, depois de algumas reuniões, vai pagar esse valor, né, parcelado. Então, assim, agora o que as pessoas esperam é que realmente, né, a gente tenha aí um transporte coletivo de qualidade, né? Essa reunião foi feita ontem, uma reunião extremamente importante, e que a comunidade que usa o transporte coletivo, assim como nós, a gente espera realmente um retorno, que melhorem os horários aí, né? Que a gente possa trafegar com mais segurança, que as pessoas não fiquem tão aglomeradas, né, aonde vão trabalhar. E uma das informações também que foi ressaltada é que o Vale Transporte ele já pode ser comprado de forma eletrônica, né? Então já está acontecendo por meio de e-mail, a pessoa pode comprar, não precisa ir até lá, né? Já compra o transporte, facilita, daí a pessoa não precisa sair de casa, evita aglomeração, né? Então a gente está acompanhando então essa situação. Até fazia tempo que a gente não falava aqui no café, isso, né? Do transporte coletivo, da empresa de transportes, mas as reuniões estão acontecendo e logo mais a gente espera que essas reuniões deem resultados, porque é o que a comunidade mais quer nesse momento, né, gente? Muito bem. Vamos mandar recado ao pessoal que está nos acompanhando. Valdecir Simone manda bom dia a todos vocês. Gosto muito de ouvir vocês, amados. Sou de Cachoeira do Sul. Obrigado pela sua participação. Lá do Rio de Janeiro, que nos acompanha, Eliana Maria Santo. Ela diz que não existe jogada política em relação ao governador Eduardo Leite e reconhece os fatos. Tem as cotas sociais. Obrigado pela sua participação. Roselei Darcy Oliveira diz, bom dia, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos. Que Deus abençoe a gente. Obrigado pela sua participação. A Valmira Rodrigues também está mandando bom dia. Quem chega por aqui é a Juliana Lima, também Paulo Marisa Nascimento, Vanir Costa Adir, Martinho Severo de Vargas e Atili Sapatilha. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Está na capa do Bom Dia, jornal impresso de hoje, em relação à economia, que Erechim cria postos de trabalho em maio, 229, melhor dizendo, postos de trabalho em maio. A gente tem, em todo o país, foram criados 280,6 mil postos de trabalho formal
no mês de maio. Já no Rio Grande do Sul, o saldo foi de 7.548 vagas. O acumulado do ano aqui na capital da Amizade de Erechim chega a 1.353 vagas. A indústria puxa a fila, com saldo de 90 empregos em maio e 513 na soma dos 5 primeiros meses. De forma mais detalhada, você encontra essa notícia também no site do Jornal Bom Dia e no Jornal Impresso de hoje. Exatamente, temos mais notícias, Dani, da nível agora de região. E isso, falando sobre a região, que a gente vem sempre trazendo aqui no Café Bom Dia, um pouco dos que os prefeitos daqui da nossa região vêm trabalhando, vêm trazendo para os seus municípios. E hoje a gente fala sobre Jacutinga, porque a finalização das obras asfálticas lá na cidade está sendo concluída nessa semana. A gente traz um vídeo para vocês agora da fala do vice-prefeito Ricardo Menegazzi e também do prefeito Beto Bordim, trazendo para vocês as informações sobre a região e também sobre Jacutinga em específico. Prefeito Beto, comunidade jacutinguense, estamos aqui findando a obra do asfalto na Avenida Luiz Picete, uma obra tão importante para o nosso município, como outras obras que vão acontecer aqui no nosso município, né, prefeito? Então, estamos concluindo, depois vem a pintura, vamos fazer também o projeto do passeio em parceria com a comunidade, da mesma forma que foi feito os asfaltos, 17 asfaltos no município de Jacutinga. Muito bem, Ricardo, e a todos que nos acompanham, realmente é um momento de felicidade, pois a gente vê mais uma etapa do nosso trabalho sendo realizada. Teremos nos próximos dias a sinalização desta via para garantir mais segurança, valorizando o patrimônio e sempre, como a gente sempre disse, com a contribuição da comunidade, com a parceria que é muito importante. Também estaremos fazendo obras de redutores de velocidade para garantir também a segurança dos que por aqui trafegam. Nosso projeto tem uma visão de futuro, deixar o nosso município melhor, atrair investidores e fazer com que o jacutinguense sinta-se bem, morar na nossa cidade e também para continuar investindo para que o progresso aconteça para todos. Parabéns a todos os jacutinguenses e juntos, com certeza, vamos fazer ainda mais. Muito bem, vocês conferiram então a fala do prefeito e do vice-prefeito de Jacutinga, que é uma das pautas que a gente vem trazendo sempre aqui no Café Bom Dia, né, pessoal? Trazendo como está sendo realizadas essas obras asfálticas nas cidades aqui da nossa região, porque a gente tem a consciência que as obras asfálticas são extremamente importantes, né? Tanto para quem trafega, quanto também para a economia dessas cidades e também para o deslocamento até os centros, como é aqui o caso de Erechim, né? Que tem aqui a concentração dos municípios da região, tanto em relação a hospitais, como também aos grandes comércios. Então é muito bom a gente ver essas ações sendo realizadas nos municípios aqui da nossa região. E um abraço para o prefeito e para o vice-prefeito lá de Jacutinga. Com certeza, parabéns aí ao Poder Executivo por essas obras lá no município, que com certeza são muito bem-vindas, né? Assim como os demais municípios têm feito. Obrigado pela participação também do pessoal que nos acompanha lá de Jacutinga. Se por um lado a gente tem criação de mais empregos e em Erechim no mês de maio 90 empregos criados apenas pelas indústrias, a gente tem por outro lado desemprego, né, Tayane? Exatamente. Quando a gente acompanha aqui um crescimento dos empregos, né, na nossa região, e que bom isso, mas essa realidade não é a mesma a nível nacional. A informação que a gente tem desta semana é que um desemprego aqui no Brasil ele está mantendo recorde, né? Bateu o recorde de 4,7% de acordo com o IBGE. E o número de pessoas ela subiu de 3,4% no trimestre, encerrando em abril desse ano, ela elevou a taxa de ocupação de 3,4% para 14,7%, né? É a porcentagem que aumentou do número das pessoas desempregadas aqui no país. Frente ao trimestre, encerrando em janeiro, quando a taxa ficou em 4,2%. Já estava aumentando desde o início do ano, né? Esse aumento foi de 0,4 ponto percentual, o que representa mais de 480 mil pessoas que estão desocupadas aqui no país. Isso totaliza 4,8 milhões de pessoas que estão aí em busca de trabalho aqui no país. A alta ante o mesmo trimestre móvel de 2020 é de 2,1 pontos percentuais.
percentuais. Esses dados eles são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, o IBGE. E de acordo com o analista da pesquisa, Adriana Berengui, tanto a taxa quanto o contingente de desocupados mantém o recorde registrado no trimestre, encerrando em março, no maior nível da série comparável iniciada em 2012 ainda, né? Claro que esse aumento também a gente pode associar à crise, né, e também à pandemia do coronavírus, né? Mas a gente acompanha, então, esse cenário a nível nacional. Que bom que aqui para nós esses trabalhos estão aumentando, a gente realmente sempre acompanha, né, as empresas divulgando as vagas e ações também que elas estão criando para combater o desemprego, ações para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, tanto agora no inverno quanto aquelas pessoas que estão enfrentando ainda os resultados, né, da pandemia, da crise, enfim. Mas aqui no nosso país, a informação que a gente traz é que realmente está subindo bastante em todo o país esse nível, né, de pessoas que estão em busca aí de trabalho, né, estão desempregadas, infelizmente. E uma informação importante a gente trazer também para o pessoal é que aqui em Erechim, em específico, a gente está tendo programas, né, que é de qualificar ali o pessoal para o mercado de trabalho. Uma ação ali do nosso poder municipal que também, né, incentiva para que a gente consiga aí o pessoal que queira se qualificar para ingressar no mercado de trabalho em alguns setores específicos, né? Muitos cursos bacanas, diferentes, sendo ofertados de forma gratuita por esse programa criado pelo Poder Executivo aqui de Erechim, inclusive tem cursos ali relacionados à parte mais de arquitetura, né? Então é interessante, de elaboração de projetos, enfim, AutoCAD, Solid, cursos que a gente não tinha antes, né? Pelo menos não, talvez, de forma totalmente gratuita. Então, com certeza, uma oportunidade para o pessoal de casa que tem interesse, né, ir atrás, porque as inscrições vão até o dia 3. Isso. Até amanhã, vão até né? amanhã. E os cursos que tu estava falando, até eu achei aqui, soldagem, assentamento, usinagem, AutoCAD, né? SolidWorks e eletricista industrial são alguns dos cursos assim bem específicos, né, bem voltado ali à área do mercado de trabalho. Muito bem, agradeço a participação do recado de Eloane Hélio Volandi, mandando bom dia, também a participação do Fabiano Cleusagatti, que está nos acompanhando por aqui. Atenção você que é servidor do Poder Executivo, aposentado ou pensionista, que recebe pelo menos pelo regime, melhor dizendo, próprio de Previdência Social, deve voltar, então, a fazer a prova de vida. A normativa passou a valer nesta quinta-feira, depois de estar suspensa desde março de 2020. Quem não obedecer ao procedimento terá o benefício cortado. Então, a obrigação também vale para os anistiados políticos civis. O calendário será, então, escalonado de acordo com o mês de nascimento. Quem nasceu de janeiro a julho tem, então, até 30 de setembro para fazer a prova de vida de 2020 e de 2021. E quem nasceu nos meses seguintes obedece um outro cronograma distinto, então, para essa prova de vida de cada ano. Tá? A informação, então, prova de vida para servidores inativos volta a ser exigida. Perfeito. Falando ainda sobre região, em específico Maximiliano de Almeida, que eles estão estimulando os pequenos e médios agricultores. A administração municipal de Maximiliano de Almeida recebeu na manhã de quarta-feira, dia 30, um trator New Holland modelo TL 5100, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado federal Giovanni Feltz. O município realizou uma contrapartida com recursos próprios de mais ou menos 78 mil para efetuar a compra do equipamento, totalizando um valor de 221 mil. Esse trator, que está sendo destinado para a Secretaria de Agricultura, irá estimular ainda mais os nossos pequenos e médios agricultores. Toda a comunidade maximilianiense agradece por essa conquista, afirma o prefeito Euclides Murtelli no momento da entrega. Mas aí, investimentos para a área da agricultura, que é aqui o que move o nosso estado, move a nossa região, né? Um abraço para o pessoal também que está recebendo e que também nos assiste lá em Maximiliano, né? Muito bem. A gente tem um outro comentário do Fabiano Cleusagatti, que está nos acompanhando, né? Tá aí pelo Facebook. Sim, temos sim, vamos ver aqui. Ela diz assim, bom dia, pessoal, ótimo fim de semana a todos. Temos também a Eloane, né, que diz bom dia. Temos também a participação do Valdecir, da Eliane, Maria Eliane.
muita gente aqui ligadinho conosco nessa sexta-feira. Realmente você vai participando, se ainda você não comentou, comenta aqui, diz o que você está achando das notícias, o que você vai fazer aí no fim de semana. E falando de notícia também, gente, a gente tem informação aqui da Prefeitura que o Conselho Tutelar, ele está orientando a comunidade para ficar atenta em relação ao abuso e violência sexual em crianças, né? A gente às vezes não fala tanto assim dessas notícias, para muitas pessoas é um tabu, mas a gente informa aqui que o Conselho Tutelar ele está orientando a comunidade, né, para ficar atento a esses sinais, as crianças, né, que podem estar sendo violentadas de forma escondida, às vezes os pais não sabem, a criança não fala, né? Então assim tem aqui algumas orientações. O Conselho Tutelar de Erechim, né, está orientando a população por meio da conselheira, né, a Gilceia Terrible, que ela diz que é muito importante, né, que os pais, os responsáveis, até mesmo os educadores das escolas, eles fiquem atentos ao comportamento da criança, né? Normalmente essas crianças que sofrem algum tipo de abuso sexual, elas apresentam algumas alterações do comportamento e até mesmo algum tipo de marca, né? Ela explica, esses registros e casos, eles são pontuais, são investigados, né, e são tratados em sigilo, mas o Conselho Tutelar já chegou a ter 4 denúncias em apenas uma semana, né? Então, por isso, desta forma, eles estão orientando para que a comunidade fique atenta e se houver aí alguma suspeita, algum caso, que a pessoa ligue, denuncie, né? Ou também se dirija até o Conselho Tutelar aqui de Erechim. O telefone lá é o 3520-7051 e também tem o plantão, que é 24 horas, né? Pelo telefone 991760626. Então, aí fica todo o recado para toda a comunidade também. Infelizmente, tem algumas famílias que acabam silenciando isso. Sim, tá? E quando eu digo silenciando, não é porque... Claro, tem também, né? Aquelas que acabam silenciando sabendo do caso, né? E acabam acobertando isso porque o abusador ou é uma pessoa próxima ali, inclusive, de um relacionamento. Mas a gente tem muitos casos de que a criança não quer ir com o tio, não quer ir com tal pessoa e os pais não entendem e brigam com a criança. Então, a gente tem que ouvir mais as crianças, né, os adolescentes, porque muitas vezes são sinais que eles querem demonstrar que não gostam de ir com aquela pessoa porque tem algum motivo. Os pais têm que ficar mais atentos a isso também. Realmente. Isso mesmo. Ontem, ainda nessa quinta-feira, dia 1º de julho, o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, o Rafael Ayubi, comunicou o seu partido que está se desligando de suas funções no próximo dia 19 de julho. Ele fala em nota ainda que agradecendo a todas as pessoas que contribuíram para o sucesso e também para o crescimento pessoal e profissional e pessoal. E ainda ele ressalta que certamente ele é o resultado da confiança e da força de cada um de vocês. Neste momento, ele anuncia que no dia 19 de julho ele se desliga da função de diretor executivo do Hospital Santa Terezinha para assumir um novo compromisso na área hospitalar, mas fora de Erechim. Ele seguirá à disposição para auxiliar no que acharem que possa ser útil e como suplente de vereador em Erechim, certamente estarei atento aos acontecimentos da cidade e sempre buscando contribuir para o crescimento e desenvolvimento dessa região. O Rafael Ayubi, que estava na linha de frente da Covid-19, que também já nos concedeu várias entrevistas, sempre muito solícito em relação a isso. Então, agora ele alcança novos voos, né, saindo dessa área aqui de Erechim e indo para uma outra cidade, para também trabalhar nessa mesma área voltada às questões hospitalares. Ele que... Desculpa por interromper, mas ele que, de acordo com o Rodrigo Finardi, está inclusive na coluna, Rafael Ayubi irá atuar na área hospitalar lá de um hospital lá em Canela, na Serra Gaúcha, onde que ele já esteve também atuando profissionalmente. Realmente ele sempre foi muito disposto, né? Como a Dani comentou, várias entrevistas nós fizemos com ele durante a pandemia para falar também do hospital, da situação da Covid. Ele sempre foi muito atento, sempre conversou conosco, mesmo estando assim, às vezes com a agenda lotada, não conseguindo conversar, mas ele sempre deu um jeito, conversou conosco e sempre foi muito claro também nas suas respostas, né? Sempre explicou o porquê de tudo, como que estava a situação, sem esconder os fatos. Sucesso crescente, né? Ao mesmo agora. Realmente. Vamos falar da previsão do tempo, Taiane do Carmo, só para a gente encerrar, porque essa semana foi bastante fria, né? Previsões de geada em quase todos os dias. E como é que deve seguir essa sexta e ainda o fim de semana?
Bom, a gente acompanhou então já agora o tempo começando a dar uma esquentada, né? As temperaturas ficando um pouco mais elevadas desde ontem, né? Quinta e sexta-feira. E a previsão é que esse tempo firme prossiga no final de semana. Nós temos temperaturas aí com máximas de 17 graus, então realmente vai esquentar, né? Hoje a mínima fez 2 graus de manhã, de acordo com a SOMAR Meteorologia. Pode chegar a 15 graus da máxima, não há previsão de chuva hoje. Então hoje um céu claro, né? Sem previsão de chuva, vai esquentar um pouquinho. Amanhã também, sábado também, não chove, mínima de 4 graus, máxima 16. No domingo também, tempo firme, tempo bom, mínima de 6 graus e máxima 16. Na semana que vem também, de acordo com os dados aqui, é uma semana mais tranquila, não é tão fria assim, mas depois o frio volta. Então a gente vai te atualizando, né? Ao longo da nossa programação, a gente conta mais detalhes em relação ao tempo aí, como é que fica para você sair de casa bem preparado, né? Bem agasalhado também. Com certeza. Me despeço agradecendo a participação do pessoal de casa, vocês duas, por essa semana aí toda, assim como as demais, né? Que a gente esteve fazendo o programa do Café Bom Dia, e a gente se encontra novamente agora na segunda-feira, então desejo um bom fim de semana a todos. Também agradeço, muito obrigada, Natan, Dani, né, que estamos aí a semana sempre trazendo notícias e informações para você. A você de casa também, o nosso muito obrigada pela sua audiência. Lhe convidamos para a semana que vem estar aqui conosco, comentando as notícias e ficando bem informado conosco todas as manhãs. Um bom dia também, Dani. Bom dia, pessoal. Para vocês de casa também, um ótimo dia. Ressalto que vocês podem ouvir novamente o Café Bom Dia no formato podcast, diretamente na Rádio do Jornal, que é o www.radiobomdia.com, ou no nosso site www.jornalbomdia.com.br. Muito obrigada pela audiência de vocês e nós nos encontramos na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Até lá!